Boa tarde a todos que nos acompanham agora na nossa roda de conversa, aqui no nosso podcast. Nós vamos fazer uma conversa informal aqui, dirigida às instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas, e também a todas as pessoas que se interessam pelo terceiro setor. Nós estamos aqui com a grande satisfação da presença de Elane, que é presidente do Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, e também da Federação do Mesmo Segmento, e com Geraldo Sinésio, que é também empreendedor social e cultural aqui na cidade de Barbalha, na região do Cariri, presidente também da instituição do ISEC, com sede na cidade de Barbalha. Então nós vamos fazer essa conversa sobre o tema que nós nos propusemos e anunciamos de manhã, que é o financiamento das instituições e sobre a certificação dessas instituições. Já nesse primeiro momento, eu queria primeiro pedir a Elane para fazer essa explicação sobre o enquadramento dessa categoria econômica, que ainda algumas pessoas têm dúvida, de quais são as instituições que efetivamente são beneficentes, religiosas e filantrópicas. Muito obrigado desde já pela sua participação. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar participando deste momento. É sempre muito importante participar de qualquer evento aqui no Ceará, e principalmente para falar sobre esse tema, né? O tema das instituições, do funcionamento dessas instituições. E aí eu vou pegando o gancho aqui da pergunta do Cícero, qual é a abrangência dessa categoria, ou seja, o que significa e quem são as instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas. Para início de conversa, nós precisamos entender que este nome é um nome que já vem sendo trazido pela CLT, lá no enquadramento sindical, e lá está escrito exatamente isto: instituições beneficentes, religiosas e filantrópicas. Mas nós precisamos entender que filantropia e beneficência, na verdade, significam a mesma coisa. É fazer o bem para o próximo. As origens destas palavras é que diferem, uma vem do latim, a outra vem do grego, mas o significado de filantropia e beneficência é o mesmo. E as religiosas, como todos sabem, são todas as instituições religiosas de todos os credos. As instituições religiosas, todas elas, são beneficentes, porque elas existem para o bem ao próximo. Mas nem toda instituição beneficente é religiosa. Portanto, a gente precisa sempre citar instituições beneficentes, porque aí você já está abrangendo tanto as beneficentes que não são religiosas, quanto as instituições religiosas. E às vezes também a pessoa pensa, o hospital filantrópico é um hospital, então ele está lá no enquadramento como um hospital. Não. Antes dele ser um hospital, ele é uma instituição beneficente. Então é isso que a gente tem que ter clareza, né? Uma instituição, ela é beneficente e é ela que escolhe a atividade que ela vai desenvolver. Inclusive, ela pode desenvolver várias atividades em vários setores, de diversas áreas. Então você pode ter uma instituição que é escola, ao mesmo tempo ela também tem um hospital, ao mesmo tempo ela tem uma ILPI, e, ao mesmo tempo, ela é uma igreja. Por que não? Esta é a nossa condição de instituições beneficentes. E a gente tem uns exemplos práticos para isso, né? Você pega, por exemplo, a instituição das Paulinas, né? Que é, por natureza, originalmente, ela é uma instituição religiosa, voltada estatutariamente para difusão do evangelho, para professar um credo específico, mas para atingir esse objetivo estatutário, ela quis ter uma escola, uma faculdade, uma gravadora de disco, ela quis ter um abrigo. Então, a atividade que desenvolve, elas são sempre atividades meios para atingir um fim estatutário. O Geraldo Sinésio está aqui, de muito tempo que ele atua no terceiro setor, né, com esses empreendimentos sociais, também da geração de emprego através das instituições e também cultural. Nós vamos passar a palavra para ele também fazer uma fala aqui com Elane e também você tirar alguma dúvida que você tiver em relação ao segmento. Bom, eu agradeço essa oportunidade da gente estar aqui também participando desse momento importante, de um assunto de grande relevância, de haver a discussão, a importância das instituições, porque
se você olhar no contexto geral, o poder público ele torna-se incapaz ou impotente, muitas vezes, de fazer determinada ação, até pela questão burocrática, e quando tem uma instituição de uma grande contribuição ao povo, como tinha em Barbalha no passado, né, o Centro de Melhoramento, o Gabinete de Leitura, eram as instituições da época que tinham toda uma dificuldade de conseguir recursos, o que hoje, na verdade, facilita mais com os editais. Então, a importância das instituições na vida da sociedade, seja ela religiosa, seja ela não religiosa, tudo isso faz com que a sociedade ela tenha mais acesso a benefícios que muitas vezes, por questão até burocrática, o poder público deixa de trazer à população. Então, a gente se sente feliz aqui, parabenizar a Cícero pela grandiosidade desse seminário que ele está fazendo, hoje de participarmos de uma assembleia com várias instituições presentes. Tudo isso é importante estar aqui com a Elaine, que tem esse relevante conhecimento e que muitos frutos e muitas informações nesse decorrer será repassado para todos vocês que estão aí nos assistindo. Muito bem, Elaine. Vamos lá para a questão prática, né, do que o povo aguarda também, quem está acompanhando na TV Antioquia, que dessa questão mais prática da instituição. A instituição, quando ela é fundada, ela segue lá um rol taxativo que está previsto no Código Civil do que é que essa instituição tem que ter. Então, primeiro que as pessoas imaginam, né, eu iniciei esse movimento no terceiro setor em 1997, fundando uma instituição lá no Distrito Estrela, em Barbalha, a primeira instituição que nós fundamos lá chamava Associação Agrícola, Industrial e Comercial Estrelense. E nós fundamos essa instituição em 97, porque a gente queria dar cesta básica ao povo e queria organizar o time de futebol lá, o Atlético, que já participava dos campeonatos. Então, depois virou Ação Global, e chamava AGICE, a sigla era AGICE, depois virou Ação Global de Iniciativa Cidadã Estrelense, mas sempre era com essa ideia do assistencialismo. E essa caminhada de 97 para cá, né, que culminou até com o meu campo de estudo, no mestrado, no doutorado, as pessoas perguntam muito, me ajuda a fundar uma ONG, me ajuda a fundar a instituição, eu vou fundar a instituição, você pode dar uma assessoria nisso? As pessoas querem fundar a entidade, esquecem dos pré-requisitos que estão lá no Código Civil, mas, sobretudo, elas não tomam para si, no início da fundação da entidade, que está fundando uma empresa. Que a instituição, ela é uma instituição, o que difere a instituição sem fim lucrativo da empresa é porque a empresa é uma instituição com fim lucrativo. E as instituições sem fins lucrativos, elas têm as mesmas obrigações tributárias que as privadas têm, e aí é onde as pessoas se engancham e não conseguem tocar suas instituições. Eu queria sua colaboração, isso em relação ao financiamento, né, de que você tem um material muito bom, feito pelo Sindicato Interestadual das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, e que você desse essa colaboração e orientação para as pessoas, tanto para quem já tem uma instituição e tem a dificuldade de tocar, como quem quer fundar uma instituição, aí você fazer essa colaboração, né, desse percurso que precisa seguir e como buscar os meios de financiamento para essa instituição se sustentar. O ponto que o Cícero trouxe agora é fundamental. As instituições beneficentes, por história, elas iniciam do atendimento, elas não iniciam da vontade. Você, quando quer criar uma empresa, você normalmente cria uma empresa daquilo que você já sabe fazer, e aí então você abre uma empresa para ter lucro sobre o seu trabalho e sobre o seu produto. Tudo certo. As instituições, elas normalmente fazem o contrário. Então, imaginemos aí, né? Alguém que tenha um filho com síndrome de Down, tem dificuldade que esse filho seja atendido na rede de atendimento que já existe no município, e aí ela começa a perceber que este filho precisa de algumas particularidades. E ela começa a fazer. E alguém, por isso, traz outros afins que também precisam daquele atendimento. Quando a pessoa vê, ela já está fazendo o trabalho de atendimento a várias crianças com síndrome de Down, por exemplo. E aí ela pensa assim, não, mas peraí, agora eu já não dou conta mais de fazer sozinho. Agora eu preciso de financiamento. E aí, então, ela pensa em criar uma instituição.
A gente nem fala mais em instituições, a gente não fala mais em ONG, porque, na verdade, ONG é tudo aquilo que não é governo, e nós não somos tudo aquilo que não é governo, nós somos instituições beneficentes. A gente também não usa sem fins lucrativos, porque, por muito tempo, as instituições e até a própria sociedade imaginava que essas instituições não poderiam ter superávit no final do ano, do exercício fiscal. Era como se elas fossem proibidas de ter lucro. E elas podem sim ter lucro. Então, elas são instituições de fins não econômicos. Por quê? Porque tudo que ela conseguir produzir de renda tem que ser reinvestido na própria instituição. É isso que nos difere. Então, nós sempre falamos de fins não econômicos. Ok? Para quê? Porque você tem que ter lucro. Você tem que ter lucro. Para quê? Para investir novamente na sua instituição. Uma coisa importante também que a gente precisa traçar nesse sentido é a documentação. O grande problema, esmagadora maioria das instituições tem problema com documentação. Se você reunir uma sala cheia de dirigentes de instituições e perguntar qual é o maior problema de vocês, todo mundo vai dizer dinheiro. Sempre dinheiro. É como se o problema das instituições se traduzisse em dinheiro. E aí eu sempre pergunto, você sabe quanto tem no fundo do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará? Não. Eu falei, então o seu problema não é dinheiro. Se fosse, você estaria buscando onde está o dinheiro. O dinheiro está lá? Sim. E o que falta? Projeto. E por que falta projeto? Porque a instituição, ela só consegue pensar no problema. E a gente precisa começar um exercício de pensar na solução. Os projetos, a primeira coisa que um projeto tem que ter é clareza da intenção. Ninguém vai financiar um projeto de uma padaria. E isso não quer dizer que você não possa fazer o projeto de uma padaria. É que o seu projeto, como instituição, não é uma padaria. O seu projeto, como instituição, é atender mais crianças de uma população carente em situação de risco. E, para isto, você vai ter uma padaria que, vendendo os produtos disto, vai poder ter dinheiro para reinvestir naquilo que realmente é o seu projeto. Então, o projeto não é a padaria. O projeto é atender mais crianças em situação de vulnerabilidade. E aí, onde é que a gente também se engarrancha, vamos falar assim? Onde é que a gente é pego na dificuldade? Lá desde o CNPJ. Quando cria o CNPJ, qual é o KNAI que você está colocando para a sua instituição? Ou seja, desde a criação da instituição, você já tem que ter subsídio, você já tem que ter informação. E é para isso que os sindicatos trabalham. Porque para o Sindicato dos Empregados, que está aqui representado brilhantemente pelo Cícero, que é aqui do estado do Ceará, e para nós do Sindicato Patronal, é importantíssimo que a instituição tenha os seus documentos apropriados, ou seja, o estatuto da instituição. O que é o estatuto? O estatuto é a certidão de nascimento da instituição. E lá no estatuto, só para vocês entenderem, você pode colocar no estatuto tudo que você quiser desenvolver. Tudo. Se você falar lá, agricultura familiar, coloca lá. Eu quero atender também criança na educação infantil, coloca lá. Eu quero também ter uma faculdade, coloca lá. Eu quero criar um hospital, põe lá. Coloca tudo que você entender que para atingir a sua missão você vai poder desenvolver. Você pode fazer tudo o que está no seu estatuto, mas você não pode fazer nada que não estiver lá. E é por isso que o estatuto ele tem que estar sempre revisitado. Porque às vezes, quando você vê, você já começou a atender drogadito, por exemplo, porque você começou a trabalhar com uma determinada população carente,
em situação de risco, mas na hora que você vai lá para dentro daquela comunidade, você percebe que tem muita gente ali no uso de... E aí você vai e começa a querer atender isso. Mas lá no seu estatuto não está previsto que você vai atender dependente químico. E se isso não estiver previsto lá, você não pode fazer um projeto para financiar esse atendimento. Portanto, o seu estatuto ele tem que estar em consonância com tudo que você faz. O estatuto é o CNPJ com KNAI apropriado é importante. E depois disso, toda a documentação. Toda a documentação que normalmente os parceiros que financiam projetos pedem, você já tem que ter. Então, tem que estar com a eleição da diretoria em dia, você tem que estar com seus livros contábeis em dia. E existe aí uma gama de documentos que você precisa se preocupar. Certidões negativas. Uai, mas peraí, eu só queria atender a população carente. Pois é. Você tem duas formas. Ou você atende como um trabalho voluntário, que isso não precisa criar instituição para fazer. Você vai lá no bairro, presta o seu serviço de voluntariado pessoal, leva alguns amigos para também fazer a mesma coisa. Ninguém precisa criar uma instituição para fazer isto. A partir do momento que você entendeu que você vai trabalhar com recursos financeiros, aí sim você tem que criar um CNPJ. Porque onde entra dinheiro, tem que ter prestação de contas. E a prestação de contas, ela é formal, ela é dentro de uma contabilidade. Por isso você abre o CNPJ. Agora, gente, não abra um CNPJ se você já não tem fonte de financiamento. Porque o CNPJ custa caro. Se você tiver 0 na sua conta, você vai ter que fechar o ano fiscal com a sua contabilidade em dia. E você vai ter que pagar o seu contador para isto. Ou seja, o seu gasto ele já está garantido. Para que você abriu um CNPJ se você já não tinha uma perspectiva de financiamento? Entende? Não atropelem as coisas. Né? É nesse sentido. O caminho inverso, né? Porque o caminho que as pessoas querem fazer é, eu vou fundar a instituição. Aí funda e quer saber como vai manter. O que era para ser o inverso. Eu tenho como manter, por isso que eu vou institucionalizar. Né? Mas, sobretudo aqui, na realidade nossa, no estado do Ceará, que você pega, você tem milhões de CNPJs, quase todo dia abre CNPJ de instituição, e essas instituições padecem da mesma dor. Porque ou elas abrem para depender dos editais, que acho que a grande maioria, as nossas inclusive, né, Geraldo? Assim, eu sou dirigente de instituição cultural, mas que ela, a priori, vive dos editais. Ou da cultura, ou edital, ou da prestação de serviço, que é um viés, para a gente falar dessa questão das fontes de financiamento. Um grande viés, hoje, da sustentabilidade econômica das instituições é a prestação de serviço, sobretudo para o poder público, que pode, e aí muita gente também não sabe disso e acha que não pode, a instituição pode disputar licitações no poder público e prestar serviço. Você pega o Instituto Moinácio de Antioquia, que está promovendo esse seminário, né, e encabeça esse projeto da construção do sonho do Padre Cícero. A gente participou do processo licitatório no governo do Estado, ganhamos, não foi edital, foi uma disputa de preço, melhor técnica, melhor equipe, e hoje nosso instituto tem esse rendimento, oferecendo capacitação profissional para 10 mil mulheres no estado do Ceará, em 7 municípios, e para 184 municípios do Ceará, nós também oferecemos de forma EAD. Então o Instituto montou lá uma estrutura, gravou as aulas, tudo com material humano do próprio Instituto, contratou bons instrutores e presta esse serviço para capitalizar recursos para alcançar os objetivos estatutários, né? Então, eu estou dando esse exemplo da licitação, mas eu queria também que você desse outros exemplos de sua experiência, de muitos anos, tanto à frente do sindicato como à frente da instituição, de fontes que poderiam, para quem já errou, porque o erro é fundar sem ter como financiar,
mas já está fundada. Então, para quem já tem instituição, que você desse essa luz, essa troca de experiência de algumas fontes de financiamento que poderiam trazer sustentabilidade para as instituições. Um equívoco também que às vezes se comete é pensar que a instituição ela não pode ter algum serviço que gere dinheiro. Né? Nós temos grandes instituições no Brasil que trabalham financiando todo o seu atendimento com a geração de recursos próprios. Uma instituição autossustentável. Nós precisamos colocar isso na cabeça das instituições, por quê? Para que a gente não fique refém do poder público. Porque o poder público é dele a obrigação. Nós temos uma missão, mas quem tem a obrigação é o poder público. Porém, a gente sabe que o poder público, você tem a alternância aí de governo municipal, daqui a pouco de governo estadual e federal, e cada um vem criando a roda. Cada um vem desmerecendo projetos que acontecem, criando novos projetos, e nós, no meio disso tudo, possivelmente, muitas vezes, a gente nem é considerado. Toda vez que muda a prefeitura, o governo municipal, por exemplo, as instituições que são financiadas pelo poder público municipal, ficam inseguras, porque não sabe se a próxima gestão vai continuar financiando da mesma forma como o outro que hoje está, financia. As instituições que têm parceria com o governo do Estado, da mesma forma. E as instituições, então, elas precisam, além de garantir, né, as suas fontes de recurso, e até poder saber que pode gerar o próprio recurso, eu presidi uma instituição que tinha autossustentação, mas nunca abri mão do recurso do poder público. Porque ele não pode esquecer que a obrigação é dele. A obrigação é dele, a missão é nossa. Vamos fazer junto, você paga para eu fazer e eu faço com excelência. Beleza. Mas e quando eu quero extrapolar aquilo que o poder público se comprometeu comigo? Então eu tenho que buscar outras fontes de recurso. E as fontes de recurso não tem jeito de dizer para vocês qual é o caminho das pedras. Você vai ter que saber, primeiro, a vocação da sua instituição. Segundo, a localidade. Terceiro, o que é bom para a comunidade que você está. Porque eu posso dizer para você de algum serviço que eu vendia na instituição que eu presidia e que para você não faz o menor sentido. O menor sentido. Então, qual é o serviço que você pode prestar que faz sentido para a sua comunidade? Isso é importante saber. Nós temos exemplos aí no Brasil inteiro de instituições autossustentáveis, e eu vou citar assim, ó, eu presidia uma instituição autossustentável, e ela tinha uma hidroponia, uma horta hidropônica que era até para uso interno. E nesse sentido a gente tinha uma horta hidropônica muito bonita, mas ela nem precisava ser muito grande, porque o que a gente fazia na instituição era atender criança e adolescente em situação de risco. Vivência de rua ou mesmo no abrigo, para vítimas de maus tratos. Né? Então era esse o foco da instituição. Porém, nós, dentro da comunidade que eu vivo, nós tínhamos uma importância muito grande. E aí, então, a gente trabalhava com qualificação profissional. E nós éramos bons na qualificação profissional. Portanto, os adolescentes que a gente qualificava, o mercado ficava louco para contratar. E aí, então, nós criamos um projeto, que é um projeto de autossustentação, que é de contratar os adolescentes para prestar serviço nas empresas. Eu cheguei a ter 1.600 empregados, adolescentes, com carteira assinada, que prestavam serviço nas diversas empresas do município. E para isso a instituição cobrava da empresa o custo desse adolescente e uma taxa de administração. Isto revertia para a instituição como recurso para que ela pudesse financiar outros projetos. E um dia, numa conversa informal, eu fiquei sabendo que os hospitais da minha cidade estavam com dificuldade de
adequar as suas lavanderias. E a vigilância sanitária estava querendo multar todo mundo, porque as lavanderias, elas têm um critério específico para hospital. E a Associação de Hospitais pensou, então, em que todos os hospitais tivessem uma só lavanderia. E aí eu escutei. E eu perguntei, quer dizer que todos os hospitais vão lavar roupa nessa lavanderia? Sim. Eu falei, então, se os hospitais assinarem um compromisso com a instituição de que vão lavar a roupa conosco, deixa que a gente crie a lavanderia. E assim fizemos. Criamos uma lavanderia hospitalar e todos os hospitais, a gente é que prestava serviço. E olha que interessante. Hospital, lavanderia, não é um serviço que demanda muito conhecimento escolar. Ele depende de conhecimento técnico ali que você pode treinar. Então, o que a gente fazia? Nós colocávamos adolescentes com vivência de rua que, porventura, não tinham uma escolaridade adequada ainda para ir para as empresas. Mas na lavanderia, ele poderia sim prestar serviço, ser contratado com carteira assinada e ganhar. E nós poderíamos também incluir os pais desses meninos. Porque não adianta você promover a criança ou adolescente com vivência de rua se você não fizer a mesma coisa com a família. Você trata a família como um todo, né? E aí, nessa perspectiva, nós podíamos também qualificar e contratar os pais desses meninos. Porque também nós não podemos contribuir para que os adolescentes virem arrimo de família. Você qualifica e atende o adolescente, mas você qualifica e atende a família. E aí sim você promove toda a família. E a gente então tinha uma possibilidade de mercado. E os enxovais dos hospitais vinham, de tanto lavar, rasgando. O que nós fizemos? Criamos uma oficina de corte e costura, financiada com recurso internacional. Nós conseguimos um recurso financiado pela Alemanha, que veio através da Amencar. Para quê? Para qualificar as mães em corte e costura. E elas depois foram contratadas, as que quiseram, né? Porque nem todo mundo que se qualifica quer permanecer. Mas as que quiseram foram contratadas para poder dar manutenção no enxoval dos hospitais. Percebe? Tem condição de eu virar para alguma instituição aqui que está nos ouvindo, que é bom que vocês tenham uma lavanderia hospitalar e vocês tenham uma fábrica de uniformes e você tem uma hidroponia? Não, não faz o menor sentido. Você vai ter que sentir as oportunidades. Você vai ter que perceber as oportunidades. E você vai ter que sonhar para a sua instituição. Eu penso que o grande desafio é o que você quer com essa instituição. Qual é o sonho que vocês, porque é vocês, é a diretoria toda, tem para essa instituição? O meu era gigante, né? E por isso a gente tinha, então, uma fábrica de velas, uma fábrica de uniformes, uma fábrica de hidroponia, né? A hidroponia, tínhamos a lavanderia hospitalar, nós tínhamos 1.200 adolescentes se qualificando por semestre e tínhamos 1.600 empregados prestando serviço nas diversas empresas. Com isto, a gente conseguia atender abrigo para criança e adolescente em situação de risco, nós tínhamos creche, nós tínhamos abrigo para adolescente com vivência de rua, e toda a capacitação a gente podia fornecer gratuitamente para os adolescentes. O que você precisa na sua instituição? Não sei, mas a gente pode juntos descobrir, né? Às vezes é um caminho. E essa importância do colegiado, né? De você que tem instituição, está participando dos organismos colegiados, sobretudo do sindicato, das instituições, para que não só para ter uma defesa unificada das questões trabalhistas e legais que envolvem a instituição, mas, sobretudo, para que haja também essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, que a direção do Sindicato Interestadual, por ter mais vivência, né, e falo isso sobretudo para as instituições mais novas,
para poder fazer essa troca de busca de sustentabilidade, como você disse, né? Todo mundo junto descobrir um meio de sustentabilidade. Está até aqui a minha professora orientadora, a mesma do mestrado e hoje é do doutorado, vai já dar a palestra dela no nosso seminário, né? Professora doutora Maria Geralda de Miranda. E ela é uma amante apaixonada pelos arranjos produtivos e por nossa área do desenvolvimento local, né? E nós construímos um projeto junto, ainda no mestrado, que tornou-se um produto para a comunidade aqui do Cariri. Hoje está instalada no Juazeiro, nossa fábrica de polpa, porque nós víamos a necessidade lá na comunidade onde estava a associação, nos quintais, todo quintal tinha um pé de manga, um pé de caju, um pé de acerola, e aquelas frutas, no período da safra, ou iam para o lixo, o excedente, ou ia para os animais, ou então eles vinham aqui para o Pirajá, no Juazeiro, para a Ceasa, vender e voltava para a Barbalha e no caminho jogava no lixo. Por que não vendia? Porque a oferta era muito maior. E nós construímos junto, a professora Geralda e eu, esse arranjo produtivo, nós instalamos uma fábrica de polpa de fruta, para que essas mulheres pudessem trazer as polpas, não jogar mais no lixo, e elas trazer a fruta e transformar aquelas frutas em polpas e virar renda para aquelas famílias. E nas rodas de conversa, que era um dos produtos do mestrado, lá na Estrela, as mulheres diziam assim, tá, e quando não tiver fruta na safra, nós vamos fazer o quê nessa cozinha? Por que o senhor não bota um forno para a gente fazer um bolo e vender o bolo? Vamos botar forno. Por que você não bota um liquidificador? Não, vamos botar um liquidificador. Então nós conseguimos o financiamento e a instituição montou a fábrica de polpa com uma padaria e hoje está instalada aqui em Juazeiro, tanto para essa questão do aproveitamento da fruta da época, como na produção de alimento. E hoje, nossa fábrica, professora, todo dia serve, em parceria com o governo do estado, 100 refeições para a comunidade pobre do entorno, onde ela está lá instalada, e está aberta para a atividade das mulheres. Lá vão lá e faz curso de doce e transforma em renda, faz curso de bolo. Então está nesse funcionamento e foi fruto disso que você falou, dessa ideia, né, qual é a necessidade da comunidade. Para nós, naquele momento, era não deixar a fruta mais ir para o lixo. Mas, aí entrando nessa segunda parte final da nossa conversa, que nós citamos de manhã, a questão das certificações e da importância de nós, enquanto instituição do terceiro setor, estarmos dentro dos organismos colegiados. Porque a legislação do Brasil, nessa organização das instituições, nos impõe as obrigações, né? Então, lá mesmo para participar dos editais, para elaborar os projetos, a gente precisa ter lá uma gama de documentos e, sobretudo, se você você quer ter acesso, como você citou, ao fundo do idoso, tem que estar no Conselho do Idoso. Se quer fazer projeto ou buscar sustentabilidade no FIA, no Fundo da Infância e Adolescência, tem que estar lá no Conselho. E o famigerado, que nós não gostamos dele, é a utopia das instituições, o SEBAS. De nós temos uma norma de aplicabilidade pronta na Constituição Federal, de que a imunidade ela é pronta e acabada, não precisava mais nada. Só para você ser instituição, já era para você ter de pronto a imunidade, mas o governo instituiu. Aí, como você passou por todo esse processo, né, de luta nacional, é ressaltar a sua luta no Brasil inteiro em defesa das instituições e na flexibilização desses SEBAS. Então, que você falasse nesse nosso momento de encerramento sobre essa questão da certificação das entidades e da presença nos instrumentos colegiados. Esse tema é importante. As certificações, na verdade, a primeira coisa que a instituição tem que saber é quais são os seus direitos. Porque a certificação ela só vem para poder te facilitar e te possibilitar o exercício do direito. Que, como o próprio Cícero falou, isto é um direito constitucional. A Constituição já trouxe, no artigo 150 e 195, a nossa imunidade tributária. Na verdade, os artigos, eles nem se referem a nós, eles se referem ao Estado. É proibido que o Estado institua cobrança de impostos das instituições.
Então, a vedação é para eles e não para nós. Só que nós não sabemos disso. Então, a gente costuma brincar e dizer, segundo o doutor Tomás, que é um ex-procurador lá de Minas, ele falava o seguinte, que a gente paga mais imposto do que o boteco da esquina que vende pinga e almôndega. Por quê? Porque nós estamos pagando todos os impostos como uma empresa comum, sendo que a Constituição Federal trouxe para nós o direito de não pagarmos. Na verdade, depois de muita questão aí, de 88 para cá, que é um direito constitucional lá de 88, agora nós temos uma lei que regulamentou o 195. O artigo 195, ele trata da contribuição previdenciária, que para as instituições que têm empregados, como se diz, é uma facada, é uma boa parte ali do bolo. Quem consome são os impostos que a gente paga para a Previdência. Porque somente o INSS patronal, ele é 20% sobre a folha de pagamento. Então é um custo muito alto que a gente tem de impostos previdenciários. O 195, ele veio para falar disto. E para você gozar da imunidade dos impostos previdenciários, você tem que ter o famigerado SEBAS, que é um certificado de entidade beneficente. A instituição, para ter o SEBAS, ela precisa cumprir alguns requisitos. Quem quiser saber um pouco mais desses requisitos, porque a gente não vai usar o nosso tempo aqui nessa minúcia, né? Mas pode entrar lá no nosso site, Cinebref. Aí, se você colocar Cinebref, você já vai sair, tanto no Cinebref Minas, Paraíba, Inter, você vai sair lá no site, e onde lá vai ter essas informações do SEBAS. Mas o que é importante? É você saber que é direito seu. Não, Elaine, mas a minha instituição é pequena. Não importa. Não, Elaine, mas a minha instituição ela tem muito tempo e eu já tentei e não consegui. Não importa. Não deixe de buscar o seu direito. A instituição ela vai ter um SEBAS para valer para todos os atendimentos que ela faz. Então, às vezes a instituição faz atendimento na área da educação, na área da assistência social, na área da saúde. E são somente essas 3 áreas que permitem o SEBAS e permitem a imunidade, ok? Aí tem instituição que fala assim, não, mas então eu não posso não, porque a minha instituição é de esporte. Esporte? Por quê? O que você faz? Não, a gente tem um campinho de futebol e a gente tem um time lá na periferia. Por que você criou um time de futebol na periferia? Não, porque a gente queria evitar que os meninos fossem para a rua. Mas então a sua instituição não é de esporte. A sua instituição é de assistência social. Você está tratando da vulnerabilidade daquelas crianças através do esporte. Então você não é uma instituição de esporte. Você usa o esporte como estratégia de atingimento da sua missão, que é promover aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. Cultura também, como é o caso da de Geraldo, né? A cultura. Grupos culturais, eu escutei hoje, dança, né? Eu sou uma instituição de cultura. Você não é uma instituição de cultura. Você é uma instituição beneficente que estabeleceu como estratégia a cultura para que esta população que você atua pudesse ter acesso a uma promoção. E a cultura, ela vira, como diz hoje, né? Hoje a gente escutou, a isca. Ou seja, a sua atividade, ela é uma atividade meio, porque o fim é sempre a beneficência. Ok? Então o SEBAS, gente, ele tem um processo complicado? Tem. Por quê? Porque ele depende também da contabilidade, saber o que está fazendo. A minha contabilidade ela é voluntária, e aí eu fico numa situação difícil para exigir dele algumas coisas. Aqui, não tenha ele, então, como voluntário. Porque voluntário, a gente também tem que parar de confundir que voluntário tem que ser qualquer coisa. Não. Veio como voluntário, então faz direito. Se não for para fazer direito, cobra e faz direito. A instituição, ela tem que manter a sua contabilidade sempre em dia, porque é esta contabilidade que vai te permitir ter acesso
aos recursos, não só das imunidades que o SEBAS propõe, mas também as parcerias com o poder público, parcerias com empresas, poder buscar recursos no fundo. Tudo isso depende de documentação, e documentação está atrelada à contabilidade. Então, se o seu contador não sabe sobre funcionamento de instituição, mude o contador. Tá certo? Isso é um ponto. E o SEBAS, então, ele vai ser único, vai ser solicitado naquele ministério que você tem uma preponderância, ou seja, de onde vem mais recursos e onde você emprega mais é na educação. Então, este é o ministério que você vai pedir o SEBAS. Lá, uma vez que ele emitiu o SEBAS para você, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na educação, ele é o mesmo que vai servir para você ter imunidade para as outras áreas que você atende, na assistência e na saúde. É um SEBAS só para a instituição em qualquer uma das atividades. Tá certo? Isso é uma coisa importante. E o artigo 150? O 150 da Constituição são os outros impostos que a gente paga. Sabe o I? Todo o I. Né? Aí você tem ISS, você tem IPTU, você tem ITBI, você tem, inclusive, uma coisa que muita gente nem sabe, o IPI, porque uma instituição ela pode fazer importação e não pagar os impostos de importação. Então, esses Is todos que a gente é submetido, eles são contemplados no artigo 150. E para que você usufrua disso, também o 150 tem algumas prerrogativas que você tem que atender. Pode contar com o sindicato patronal para te instruir nesse sentido. Entre em contato conosco, entra lá, né, no site do Cinebref, Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas, coloca lá, inclusive tem um chat, coloca lá a sua dúvida, coloca lá a sua pergunta que a gente vai procurar te assessorar nesse sentido. O importante é você saber, não faça no amadorismo, não faça assistencialismo. E quando a gente fala de assistencialismo, é qualquer coisa para o pobre. Qualquer coisa ruim, pobre, para o pobre. Não, qualifique o seu atendimento. Contrate o melhor assistente social, o melhor psicólogo. Aquele que vai custar... Não, mas ele custa caro. Contrate o melhor. Não dê menos para aquele que você atende do que você pode. Sabe por quê? Porque de vulnerabilidade já basta onde ele está. Quando a gente se propõe a atender, a gente vai dar o melhor para que esse atendimento promova esta pessoa, para que ela não precise nem de você e nem de ninguém mais para exercer o protagonismo da vida dele. E para isto, aproveitando que eu estou aqui com o representante do Sindicato dos Empregados, eu vou dar, e olha que eu sou sindicato patronal, eu vou dar um recado para você, instituição. Quem tem missão é a instituição, o empregado tem emprego. Quem tem emprego tem que ter carteira assinada e um bom salário, ou então ele não vai ser o melhor que ele pode ser. Para de fazer filantropia com o salário do empregado. De achar que o nosso empregado pode ganhar qualquer coisa porque nós temos uma missão bonita de atender o adolescente, ou a criança, ou a família carente. Isto é da sua missão com a sua diretoria. Empregado tem emprego, tem direito, tem convenção coletiva, tem carteira assinada e merece ter um bom rendimento, um bom salário, para que ele também não seja usuário da assistência social, que é isso que você tenta combater. Ok? Muito bem. E nós agradecemos. Que é essa dignidade que a gente busca enquanto entidade de trabalhadores, né? É mostrar para a instituição que é importante o serviço de filantropia, que é feito dentro de doação, de voluntariado, mas separando aquilo que é empregado daquilo que é voluntário, porque é uma confusão. Sobretudo dentro das igrejas, os empregados temem muito dentro da igreja, porque ele mistura o voluntariado com a profissão de fé que ele faz, com o trabalho que realiza, e acaba alguns maus pastores fazendo uso disso para fazer exploração dentro dali da instituição religiosa, onde aqueles trabalhadores prestam serviço. Acabam misturando isso. Mas essa colocação que você faz
de nós oferecermos o melhor. Essa e é importante você estar no estado no estado da região rica do país, em que, por natureza, o financiamento é maior para as instituições, né? Já que a gente faz um serviço complementar do serviço prestado pelo poder público, mas aqui no estado do Ceará, Geraldo é testemunha disso, tem uma disputa, né, Geraldo, do poder público com a instituição. É a gente querendo fazer a caridade, é a gente querendo fazer o atendimento, seja na área do esporte, da assistência social, da cultura, seja qualquer meio que a gente faça para atingir o fim estatutário, e o poder público burocratiza, bota dificuldade, fecha-se em capas, evitando a participação da sociedade civil, vê a sociedade civil nos organismos só como membros legitimadores das políticas que eles querem desenvolver. A grande dificuldade das entidades na área de educação também, e da educação infantil, que acabou, tinha um grande número de entidades aqui no estado do Ceará, as entidades do S, as SOAFA, SOBEF, CESFA, SOPRAFA, SOPAI, todo município tinha um S desse, que eram as entidades financiadas pelo Fundo Cristão, que prestavam serviço de creche naquela época. Depois que entrou o Fundef, quer dizer, quando não tinha financiamento, as instituições faziam. Quando entrou o financiamento, o Fundef, na época, os prefeitos cortaram os convênios para eles próprios contratar o professor, botar a merenda, porque eles queriam fazer a troca política, né? Ter o domínio do emprego, e acabou fechando e quebrando muita instituição, porque também as instituições não estavam preparadas, e como você disse, era o pires na mão, né? A busca da sustentabilidade nunca tinha prioridade. Porque ou o Fundo Cristão dava, através do apadrinhamento internacional ali, arranjava o povo para... Aqui mesmo na comunidade, onde eu falei, lá na Estrela, quase todas as casas foram construídas com recurso do Fundo Cristão. Porque os padrinhos mandavam dinheiro para construir a casa para o afilhado, né? Mas depois que entrou o Fundef, os municípios todos, não é só Barbalha, Juazeiro, Crato, Missão Velha, todos cortaram os convênios com as entidades, e aí passou a ser inviável a prestação do serviço. Por isso a importância de manter-se, né, nós retomarmos esse período de financiamento que nós buscamos tanto, porque às vezes até a gente dizia muito nas reuniões na federação, a cara do Geraldo dizer isso, né? Ninguém quer, o sindicato de trabalhadores não quer matar a galinha, porque ele quer comer ovo. Então não adianta inviabilizar a instituição, porque a instituição sendo forte, nós vamos ter trabalhador forte. Se a instituição é autossustentável, ela pode pagar salário com dignidade. Geraldo também tem uma dúvida. Bem, a gente que tem uma experiência e a gente sofre muito, principalmente na questão de captação de recursos. Alguns pontos, por exemplo, da lei, principalmente em relação a imposto de renda, não é tão problema, mas na questão de ICMS, para a região do Cariri, por exemplo, as indústrias, elas não querem financiar, não sei se é em função da burocracia, e os contadores e os advogados das empresas têm, não sei se a palavra poderá ser até pejorativa, às vezes não quer perder tempo em estar organizando essa questão de burocracia, para não ganhar nada, ou a empresa não ganhar nada, e repassar. Então, é importante que a gente possa, já que você está à frente a nível mais nacional, que a gente possa facilitar de que essa burocracia em relação dessa empresa financiar através dos recursos da lei de incentivo, que isso já facilita muito. Outra questão, na questão do ICMS, as empresas de mercantis, elas pagam hoje o imposto antecipado, então não tem como ela dar incentivo, passar o recurso para descontar. Então, isso a gente tem questionado muito em relação a isso. As empresas também hoje estão cobrando uma série de burocracia do proponente, coisas que no passado você chegava lá e a lei era tudo mais, quando nós conseguimos no passado. Então tem essa dificuldade que é importante ser estudado, e dizer também que ainda tem muito, os empresários têm muito medo de fiscalização. Acho que ao estar dando esse recurso, de repente vem uma fiscalização. Então tem uma série de fatores que hoje prejudicam, e a gente, principalmente os pequenos, tem maior dificuldade.
Já na capital, como a gente também do interior tem muita dificuldade de conseguir recurso na capital. É um Deus nos acuda. Então a gente está colocando e parabenizar essas explicações. Dizer que eu estou esses anos todinho em uma entidade, mas eu aprendi tanta coisa que esses anos eu não tinha aprendido, viu, com a sua presença. Isso é importante e a gente, para o próximo ano, vamos começar a colocar em prática algo. Eu acho que chegou uma oportunidade, estou muito feliz de ter recebido de vocês esse convite, de estar presente. Isso é que é importante e aos presidentes de entidade é importante estar participando e a gente só tem que agradecer. Estamos aqui para contribuir dentro daquele nosso conhecimento e as dificuldades a gente realmente abordar para que elas sejam superadas no futuro. Isso que Geraldo colocou da lei do ICMS aqui no Ceará é um contrassenso, inclusive, porque assim, a cultura aqui tem um bom financiamento, né? No Estado funciona organizado. Assim, esse projeto aqui é com lei de incentivo federal, né? Então, as empresas que pagam imposto de renda, que são optantes do lucro real, pode dar até 6%, até 4% do que pagaria de imposto de volta. Do ICMS, do mesmo jeito, todo Estado tem, né? As leis de incentivo estaduais. Mas é um contrassenso aqui no Ceará, porque o governo diz assim, se você é lucro real, paga ICMS, você pode doar X% do imposto, repassar o imposto e abate do imposto, né? Só que ele diz assim, se você tiver qualquer incentivo do Estado, você não pode. Ou seja, você pega a grande indústria, que ela tem um grande potencial de pagamento de ICMS, aí o governo do Estado vai lá e dá um incentivo, diminui a alíquota do imposto dela e inviabiliza ela fazer doação para a cultura. E isso que Geraldo mesmo colocou, é importante o sindicato patronal, naquilo que a gente conversava informalmente, do encontro com os contadores, você citar essa pauta, Geraldo, porque de fato tem isso. Eu sentei com o dono de uma grande construtora aqui no Ceará, para fazer uma captação de recursos para a cultura, e ele disse assim, eu até posso doar, mas meu contador disse que dá muito trabalho. Então, não quer a burocracia, né? Isso que o Geraldo falou, não quer a burocracia e prefere perder o recurso, essa fonte de financiamento que é importante para as instituições, né? Eu queria colocar aqui como discussão, se à frente dela, que a gente possa depois juntar essas instituições e fazer uma discussão e preparar uma minuta, que eu falei já também com o deputado Antônio Henrique, que possa entrar com um projeto. Ele pediu, tem uma série de coisas na prestação de conta, que eu tive uma conta aprovada, porque eu fui para cima e mostrei, e que a gente pode melhorar algo. Ele pediu, traga a minuta para a gente entrar aqui na Câmara. Isso é na Assembleia Legislativa. Então, se a gente puder, com a sua presença, se a gente puder e aproveitar todos aqui, nesse momento, para convidar para o FEMU, Festival de Música de Barbalha, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 na cidade de Barbalha. E já anunciamos o grande show do sábado, que é do Ítalo Queiroz, viu? E também vamos homenagear duas personalidades nesse festival. O professor João Hilário e Aldo Luna. E nós vamos realmente dizer por que Aldo Luna. Aldo Luna, porque quando eu fui apresentar um amigo o projeto do FEMUB, ele colocou algumas dificuldades, eu procurei o Aldo Luna e ele deu esse impulso e a gente fez. E João, por quando prefeito, eu participei do festival promovido com ele, e ele tem dado muito apoio à cultura, inclusive os nossos eventos, sem cobrar um tostão sequer das divulgações que foi possível. Então, essas duas personalidades serão homenageadas, e também vai ser um projeto ligado à inclusão, onde vamos ter um show da APAI, vamos envolver o Pestalozzi de Barbalha, Missão Velha, e também daqui de Juazeiro do Norte e APAI. Viu, Cid? Obrigado por a gente fazer isso. Então, dia 26 e 27, na cidade de Barbalha, do Calçadão, nós vamos convidar todo o Cariri para estar presente e vamos fazer uma divulgação em massa para levar o povo da Barbalha para o 17º Festival de Música de Barbalha. Muito bem. Jussi, essa vinheta está pronta? Então, nós queremos aqui agradecer a Elane, estamos nos minutos finais do nosso podcast e vai começar o segundo momento do nosso seminário com a parte acadêmica. Lhe agradecer muito, né, também por esse momento importante hoje, da organização das instituições aqui no estado do Ceará, né, para que haja esse fortalecimento das instituições, a presença de Geraldo, dos outros cearenses que vão compor essa organização que vai cuidar das instituições, na representação das instituições diretamente do Ceará. Lhe agradeço a vinda de todo mundo, de todos os outros convidados que vieram. Muito obrigado a vocês. E dizer que é importante
lutar junto com o sindicato patronal, as instituições, pela questão da representação, não só da questão trabalhista, mas também de tudo isso que nós colocamos aqui para que se forme um só corpo e esse corpo seja fortalecido, porque tanto o corpo dos patrões, eu acho forte essa palavra, né? Dos empregadores, né? Nós não vivemos numa fase de patrão, mas de empregadores, né? Tanto os empregadores fortalecidos, nós teremos também trabalhadores fortalecidos. Muito obrigado, viu, pela sua vinda, mais uma vez aqui ao Ceará e ao Juazeiro. A Elane está aqui hoje em Juazeiro, mas se desloca e vai ficar também em Fortaleza na reunião e no atendimento às instituições lá da capital do estado, né? E nós temos esse privilégio de estarmos no interior, mas eu digo muito, a única diferença de nós para Fortaleza é que nós não temos praia. Mas como diz os mineiros, mas também a praia não tem nós. Obrigada, Cícero. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. José, solta a vinheta. Geraldo, obrigado, viu? Deus lhe abençoe por tudo que você faz pelo povo da Barbalha e pelo Cariri. Um grande empreendedor, Geraldo. Nós somos muito agradecidos e aprendemos muito com ele e com a vida dele, viu? Ele nos ensina muito, sobretudo no silêncio. E eu quero, para finalizar assim, minhas últimas palavras, eu quero dizer o seguinte. Tudo isso que o senhor está falando, das dificuldades, tudo isso que Cícero colocou, tudo isso que eu também acompanho, percorrendo o Brasil todo pela Federação Nacional, sabendo da dificuldade das instituições, eu quero dizer o seguinte. Tudo isso tem condições de ser minimizado, resolvido, dentro das câmaras de vereadores, das assembleias legislativas, da Assembleia em nível federal, o Senado e o Congresso como um todo, é lá que a gente tem que mexer. Mais importante que emenda parlamentar, onde os parlamentares enviam para instituições recursos, facilita para todas. Para de querer ter fruto daquilo que você tem de obrigação. O orçamento, ele é a somatória do pagamento de todos os impostos feitos por nós que estamos nessas instituições. Nós temos só dificuldade para poder acessar qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de funcionamento, para poder fazer aquilo que é obrigação do poder público fazer. E é aquilo que o imposto deveria estar bancando. Então, deputados, vereadores, senadores, nós queremos facilitar para que o povo tenha aquilo que a gente tem para oferecer. E vocês pegam o recurso das emendas e transformam isso na imunidade tributária que a gente deveria estar gozando e não estamos. Esta sim vai chegar lá na comunidade, lá na sociedade que você está pensando que está ajudando. Muito obrigado. Solta a vinheta, Jussies.